Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estação Podcast, o espaço onde a fé, essência e o propósito se encontram. Hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher maravilhosa. Ela é esposa, mãe, jornalista e uma mulher de fé. Meire Oliveira. Ela tem impactado milhares de mulheres com uma mensagem do resgate da essência feminina e de uma vida próspera em todas as áreas. Bem-vinda, Meire. Obrigada, Clarice. Amém. Obrigada pelo espaço. Obrigada por ter esse espaço de trazer mulheres, pessoas que falam do amor de Jesus e de toda a transformação que Ele realiza quando um coração está disposto. Amém. Vai ser um papo muito bom hoje. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Com mais de 15 mil mulheres transformadas por seus projetos, cursos e mentoria. Tempo de florescer. Meire tem usado sua voz, o seu testemunho para despertar propósitos e reposicionar mulheres em Cristo. Amém. É isso mesmo. Isso, né, Meire? E a gente estava falando aqui antes que não tem um tempo mais a perder. É verdade. Eu perdi muito tempo da minha vida vivendo de uma forma à toa. Eu só estava existindo, eu não estava vivendo com um propósito, não tinha uma meta, não tinha um porquê. A minha vida estava sendo para trabalhar e cuidar da minha filha. E sozinha, era eu e ela. Foi assim por 10 anos. Uma maternidade sozinha, onde eu tive que dar conta de tudo, né? Da questão, tudo que envolve a maternidade. Tanto das decisões, os cuidados, o financeiro. E foi um grande desafio. Mas o Senhor me sustentou em todo esse tempo. Mas chegou um tempo que Ele falou assim, não, chega. Não foi para isso que eu te chamei só. Não foi só para isso. Eu tenho mais para sua vida. Eu tenho mais para sua vida. E você me apresentou como jornalista. Eu trabalhei nas maiores emissoras do Brasil. Trabalhei na Globo do Japão, na Record Internacional. Mas... sabe quando você tá num trabalho onde você só tava ali para uma existência, para pagar conta, para você se sentir útil, mas eu sentia que não era aquele o meu propósito de vida. E eu sei que o Senhor me preparou como jornalista para esse tempo agora, para eu poder ser voz, para eu poder pegar toda a minha experiência com comunicação, para poder passar a mensagem certa, a mensagem de salvação, de resgate, de transformação que o nosso Deus faz. Então, como jornalista, eu me preparei, na verdade, para esse tempo hoje. Como você falou, minhas redes sociais têm um alcance que eu nunca tive como jornalista. Como jornalista, eu falava nos jornais, escrevia, fui chefe de redação grande, mas a minha voz não teve nunca esse alcance porque a mensagem não tinha um propósito. Uau. Então hoje eu falo com um propósito e de forma inesperada, eu não programei que fosse assim. Eu resisti, inclusive, a não fazer o que eu faço hoje, mas desde que eu falei vou fazer, e foi muito despretensioso, não foi programado. O primeiro vídeo viralizou no começo do ano. Eu tinha 19 mil seguidores no começo do ano. E quando eu comecei a falar do que Deus fez na minha vida, isso tomou uma dimensão muito grande que eu não esperava, né? Hoje, é claro que tem pessoas muito maiores que eu, mas eu não programei nada disso, sabe? E hoje, por compartilhar essa mensagem, a minha rede cresceu e bateu mais de 230 mil seguidores. E eu louvo a Deus por isso, porque não sou eu, é Ele. É Ele que faz isso. Ele tá me dando voz, Ele tá me dando espaço. Hoje tá aqui, por exemplo, é Ele que prepara, Ele que faz esses encontros, né? De mulher que tem uma voz, que tá levando a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. E a gente se conecta assim. Amém, é verdade. É verdade, essa sempre é a minha oração. Amém. Traga sempre mulheres com um propósito. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero, eu e todos que estão aí nos vendo, nos ouvindo, quem é Meire, além das câmeras e das redes sociais? Quem é? Onde nasceu? Família, enfim. Clarice, eu sou
uma mulher que nasceu em Recife, na verdade numa região metropolitana paulista, que é uma cidade litorânea linda, uma praia linda que tem perto de Olinda. Olha. E com 11 anos, minha mãe decidiu que ela não queria mais viver a vida que ela estava levando lá. Ela era empresária, comerciante, aquela mulher que teve que sobreviver na vida, que teve que dar conta de tudo. E ela não estava feliz no casamento. E ela decidiu vender, desapegar de tudo que ela tinha lá. Colocou os 3 filhos numa Kombi. E a gente veio 3 dias na estrada até chegar a São Paulo. Em São Paulo, um conhecido dela tinha falado que tinha um apartamento aqui que ela podia usar enquanto ela se adaptasse, enquanto ela não se estabilizava. Só que esse apartamento ela não sabia, era numa Coab. Uma Coab numa cidade que na época era muito perigosa, que era Itapevi. Hoje a cidade está transformada, mas na época ela tinha uma fama de ser muito marginalizada. E a gente foi morar num apartamento de Coab, num piso de cimento. Na água do chuveiro não era quente, era bem simples. E a gente dormiu no chão por algum tempo, até que alguém convidou a gente para ir numa igreja. E essa igreja nos acolheu, eles doaram colchão, doaram mantimentos. E ali a gente foi, minha mãe com muito trabalho, ela foi fazer lotação com a Kombi que ela tinha. E ela foi crescendo, colocou a gente numa escola particular em Alphaville. A gente morava em Itapevi, mas estudava em Alphaville, que era teoricamente próximo. Sim. E ali alguém falou pra ela, olha, você tem que estar morando aqui, a sua mentalidade não é de um lugar... Você tem capacidade para crescer. E uma amiga dela trouxe ela para Alphaville. E lá a gente foi se desenvolvendo, né? Mas nós somos muito gratos a Deus pelo período que passamos em Itapevi. Porque lá fomos forjados, abraçados por uma comunidade evangélica, que é a Igreja Manancial. Uau. Que inclusive foi lá que eu conheci o meu marido hoje. Olha. Nessa infância, eu tenho a lembrança dele, da família dele, como pessoas que serviam na igreja. Ele era amiguinho do meu irmão na igreja. Nunca tinha olhado pra ele como paquera, né? Mas sabia que ele estava lá, era amigo do meu irmão. E depois de alguns anos, a gente se reencontrou, né? Mas eu falo depois dessa história. Em Alphaville, eu era muito tímida pra falar, muito tímida, porque eu sofri bullying na escola. Nessa escola particular que eu ia, pelo fato de ser nordestina, eu tinha sotaque. Eu tinha 11 anos, estava na fase ali da adolescência, entrando na adolescência. Então eu vim pra cá muito revoltada com a minha mãe, que eu não queria ter saído de lá. E na escola ter sofrido esse bullying das pessoas me zoarem pelo sotaque, por eu morar numa cidade mais periférica, por não chegar de carrão na escola. Então, eles me excluíram, né? Como se a criança tem isso, né? Pré-adolescente tem isso, às vezes tem uma maldadezinha ali, né? E eu sofri essa parte, eu não entendia por que eu era tão excluída. Então, eu me fechei. Eu tinha muito medo de falar, de me expressar. E a forma que eu tinha para me expressar era escrevendo. Quando chegou na época do vestibular, eu falei, a única coisa que eu sei fazer bem é escrever, que eu ganho na escola os campeonatos de escrita, de redação. Então eu vou fazer jornalismo, porque eu posso me expressar e trabalhar num jornal escrito. Por ironia do destino, o meu primeiro estágio foi numa televisão. Eu precisava pagar a faculdade e eu soube que numa TV comunitária lá perto de casa, eles podiam pegar estudantes de jornalismo que moravam na região. E eu fui por uma casa, era numa televisão, porque eu precisava pagar a faculdade. E lá, eles me deram a oportunidade para trabalhar sem ganhar nada. E eu era a primeira a chegar, a última a sair. Porque eu comecei a ficar fascinada pelo universo da televisão. O processo da criação de notícia. O processo da produção. Eu fiquei muito fascinada como a televisão. Como a notícia chegava no ar. E ver aquilo de perto me deixou muito encantada. E eu comecei a pedir pra ajudar. Deixa eu ajudar a fazer tal coisa, levar fita. Na época era fita beta, aquelas fitas desse tamanho. E eu ajudava a fazer, decupar a fita. Era decupagem. Hoje quem trabalha com TV nem sabe o que é isso. Tudo digital. Mas eu peguei essa época. E essa televisão me abriu muitas portas. O meu trabalho que eu entregava com excelência foi visto por outros lugares, outros profissionais que foram me abrindo portas. Mas como eu falei, não era uma coisa muito confortável.
confortável para mim falar em público, falar olhando para a câmera. E eu fui me desafiando, porque tinha um acontecimento. Meire vai entrar ao vivo. Meire, ó, tal tragédia, caiu o avião, vai lá, Meire, entrevistar governador, tudo ao vivo. Então, sabe quando você não tem opção? Você tem que, tem que fazer. Eu tinha que fazer, era meu trabalho. E eu entendo hoje que tudo isso me criou força, autoridade para eu poder criar essa voz hoje. Porque como jornalista, sim, alcancei cargos ótimos. Estive com pessoas que talvez outra profissão não me teria dado essa oportunidade, né? Lugares muito bons, muito legais de conhecer, histórias muito interessantes. Mas não era uma coisa muito confortável para mim, sabe? Sempre foi um desafio muito grande. Chega uma hora que você faz. Vai, porque é aquilo, né? Mas eu entendo que o Senhor, Ele me preparou, Ele me forjou para que hoje eu pudesse ter essa voz e pudesse falar, né, com clareza, com um propósito mesmo, sobre a mensagem dele. Amém. E eu sou casada, né? Hoje eu sou casada, tenho uma filha que se chama Mia. Ela tem 12 anos. E eu tenho uma filha do coração, que é a filha do meu marido, que se chama Helena, que tem 9 anos. As duas, se você olhar, ninguém fala que elas não são irmãs de sangue. Elas são muito parecidas, até fisicamente, e elas gostam de falar que são irmãs, elas se dão muito bem. Que bênção. Mas a gente se casou faz um ano e meio. Amém. E por 10 anos eu fiquei sozinha. Sozinha com ela, né? Depois que eu engravidei, eu fiquei sozinha com ela. Então, mas assim, Meire, toda mulher que é chamada aí por Deus, ela passa por processos, né? E qual foi o processo, assim, o mais desafiador em toda essa caminhada? Aí. O meu processo mais desafiador mesmo, depois dessa questão da mudança de Recife para cá, que foi uma adaptação muito grande quando você tá na adolescência ali, você tá criando uma identidade, você tá, né, em volta da sua ambiência ali, e eu fui arrancada de lá. Eu entendo minha mãe hoje, eu sou muito grata a ela, mas na época eu não entendia. E todo o desafio que eu enfrentei de bullying, de ser excluída das coisas por ser nordestina e morar numa cidade mais humilde, foi um processo muito difícil, porque eu perdi minha identidade, sabe? Eu perdi minha identidade. Eu tentei me adequar quando eu entrei na faculdade, nos padrões que eram para mim errados, que eram padrões do mundo. Eu comecei a normalizar esses padrões, até na forma de se vestir, no comportamento. E isso aconteceu na minha faculdade, pelo meu ambiente, por eu não saber quem eu era. Porque quando você sabe quem você é, o ambiente ele não te influencia nesse ponto de fazer você mudar o que você pensa. E foi isso que aconteceu. Então, eu perdi minha identidade, né? Assim, quem eu era, o meu valor. Eu queria ser aceita, eu queria ser amada, eu queria ser vista. E eu comecei a fazer coisas para ser vista, para ser notada. Então as roupas eram sempre muito extravagantes, no sentido de mostrar demais. Conhecer um rapaz aqui numa festa, tudo bem beijar ele, não tem problema. Não preciso, sabe, ficar guardada, é só me divertir. A igreja fala que a gente não precisa, mas, poxa, não vejo mal nisso. O inimigo, ele vai pegando os detalhes, sabe? Vibe ali, né? Por que falam que beber é tão ruim? Você tá só refrescando, só tá tomando uma coisinha, um drink pra te deixar mais alegre. Não é pecado. Então, o inimigo foi me cegando e eu fui dando autorização para que isso acontecesse, sabe? Com as minhas atitudes. Até que, numa dessas, num relacionamento muito breve que eu tive a minha filha. Eu fiquei grávida, que é o ser humano mais incrível do mundo, e ela que veio para transformar minha vida. Que é a Mia. Ela veio de um relacionamento muito breve. E eu não estava mais com o pai dela quando eu soube que eu estava grávida. E ali eu encarei, eu sabia que seria eu e ela. Eu encarei e falei, Senhor, eu não quero cometer um pecado. Eu não quero fazer algo que não te agrada, que seria a opção que algumas pessoas dão, né? De, você não quer, dá pra tirar. Interromper, né? Isso, exatamente.
E eu sabia que aquilo era um pecado porque eu tinha a minha base. Eu sabia que aquilo seria um pecado muito grande. Importante, né? Lá atrás você recebeu essa instrução. Essa né? instrução. Da palavra de Deus. Eu sabia que seria algo que teria muitas consequências para minha vida. E eu não quis, né? E eu falei, não, eu vou, vai ser eu e ela. Por mais difícil que seja, vai ser eu e ela. E foi. Nesses 10 anos tivemos muitos desafios, eu e ela. Foram muitos, até que eu caí numa depressão bem forte. Depois de uma traição de uma pessoa que eu tava me relacionando. Eu comecei a namorar esse rapaz e ele mentiu pra mim. Ele falou que ele era solteiro e ele não era. E quando eu soube disso, veio uma crise moral muito grande na minha vida. Foi assim, foi uma das piores coisas que poderiam ter acontecido. Sim. E eu fiquei muito mal com isso. Entrei numa crise existencial muito grande. Eu estava prestes a fazer 40 anos. E eu falei, o que eu vou fazer? O que é isso? Essa é a vida. Eu estava tentando, eu acreditei nessa pessoa. Olha o que ele fez comigo. E a vida ficou escura para mim. Sim. Sabe, quando tudo ficou escuro, eu entrei de fato numa depressão diagnosticada. Tive que tomar remédio, acompanhamento com psiquiatra, remédio para dormir, porque eu tinha insônia, remédio para acordar, porque eu precisava trabalhar. E eu tive pensamentos suicidas. Eu queria tirar a minha vida. Para mim, a vida perdeu o sentido. Eu não sabia quem eu era. Doía, não? Doía numa dor que quem sente a depressão, uma dor de uma traição, de um abandono, sabe o quanto dói. É uma dor que você só quer parar de existir, aquela dor. E ali, por minha filha, eu fui buscar ajuda. Porque eu sabia que ela dependia de mim. E eu falava, eu não posso ser egoísta nesse ponto. Sim. Então eu preciso de ajuda. E eu fui atrás, e eu precisei de terapia, de remédio, tarja preta. Precisei, só que foram 2 anos e meio nesse processo. Tomando muito remédio, viciada em remédio. Até essa semana eu contei que eu fiquei tão viciada e tão medo de acabar o remédio, que eu comecei a ir eu achei um mercado negro que vendia os remédios tarja preta, porque eu tinha medo de chegar no médico e ele falar, não, você já tá liberada. Não precisa mais. E eu tinha medo que ele falasse que eu não precisava. Que é uma muleta, não é? Algo que te sustenta, assim, né? Pelo psicológico Pelo mesmo. psicológico, Então, antes de ele falar que eu precisava, que eu poderia interromper, eu falava, não, nem vou voltar nele. Achei o mercado negro e comprava os medicamentos antes de acabar. Até dava super dosagem, porque eu falava, não posso ficar triste de novo. Esse remédio, ele me ajuda. Eu não posso ficar sem dormir de novo. Então, eu tomava 2 remédios, sabe? Não façam isso, pelo amor de Deus. Não é legal. Você intoxica seu corpo, seu cérebro. Você se afasta de Deus. Você fica dependente de algo que não te leva... Claro que o tratamento é importante, mas com o acompanhamento certo. Claro. E eu fiquei assim por um tempo. Até que o remédio me ajudou, mas existia um vazio existencial muito grande dentro de mim. A questão de parar, não querer mais me matar, sumiu. Mas o vazio continuava. Então, teve um dia que eu cheguei em casa e eu supliquei a Deus para que aquilo fosse preenchido. E foi aos pés de Jesus que minha vida começou a mudar de fato. O remédio me ajudou? Me ajudou. Eu fazia meditação de manhã, tinha umas pessoas que faziam meditação, eu fui lá para meditação, eu fui não sei o quê, mas nada disso preencheu o vazio que eu tinha. Eu viajava, eu queria ocupar esse vazio, então eu ia para lugares pitorescos sozinha, fui pro Egito sozinha, depois eu vi o perigo que eu passei indo sozinha. Meu Deus. Fui para deserto do Atacama sozinha, sem agência, sem nada, sem conhecer ninguém, e minha mãe ficava sabendo um dia antes. Mãe, eu vou viajar, você fica com a Mia? E ela, pra onde? Vou pro Egito, vou pro deserto do Atacama, vou pro não sei aonde, vou pra África. Tão grande era ali aquela ansiedade de preencher o vazio. Eu queria, com coisas, com relacionamentos, com viagens, e nada preenchia o vazio. Até que eu entendi que só existia um lugar que eu poderia pedir essa ajuda que ia me curar de fato, que era aos pés de Jesus. Amém. E eu cheguei em casa e falei, Deus,
não quero mais sentir essa dor. Eu estou disposta a fazer o que for preciso para que esse vazio seja preenchido. O que eu preciso fazer? Só me ensina, abre meus olhos, me mostra. Eu estou disposta. O que é para fazer? Sair do emprego? O que é? Me mostra. E Deus, ele nos ouve, sabe, Clareze? Ele ouve a gente, até nas pequenas coisas que a gente acha que às vezes é fútil. Eu não vou pedir isso pra Deus, ele já tem tanto problema. Não vou falar algo tão fútil assim. Ele se preocupa com a gente nos detalhes. É verdade. Ele está disponível para ouvir a gente no que a gente precisa. E ele me ouviu. Amém. Ele sabia que eu estava perdida. Ele sabia que eu corria risco de vida nos lugares que eu estava me colocando, com as pessoas que eu estava me envolvendo. E ele falou, não, essa minha filha é amada. Eu sei o coração dela. Eu não vou deixar ela ser vencida pelo mal. Eu vou resgatar ela. Ela me pediu, ela quer, eu vou fazer isso com ela. E ele fez. Ele foi tirando um monte de coisa da minha vida. Amizade, até o trabalho onde eu tava, que tava numa situação que não era legal mais. Ele me colocou e foi colocando as pessoas certas. E ele me resgatou e hoje eu tenho uma alegria tão grande que onde me convidam pra falar, eu falei, vou. É pra falar de Jesus? Estou indo. É pra falar do que ele fez? Conta comigo. E uso o meu tempo pra falar. Eis-me aqui, Senhor. Me envia-me a mim, sabe? Eu tô aqui disponível pra tua obra. Porque da mesma forma que eu fui preenchida, eu sei que tem mulheres e muitas pessoas que vivem esse vazio, essa crise existencial. Não é? Uma prisão, e às vezes a gente acha que o mundo é essa liberdade, o que o feminismo quer pregar como liberdade é uma prisão de uma mulher que não precisa ser submissa, que não precisa de um homem às vezes para ajudar, a cuidar, para dividir tarefas, que você tem que disputar espaço com o homem. Isso é uma prisão. Verdade. Liberdade é quando você flui naquilo que Deus te programou para ser. É verdade. Ele tem um plano para cada pessoa. E esse plano foi feito antes mesmo da gente ser concebida, sabe? Pela nossa mãe. E esse plano dele é tão melhor, tão mais leve, sabe? Não é que não tem problema, não é que não tem desafios, não é que seja fácil, mas a gente sabe que no meio da tribulação a gente está com alguém que pode, de fato, nos ajudar a passar por ela. Verdade. Quando a gente está no meio do deserto, a gente sabe quem é que nos alimenta, que nos dá nos dá água, que faz o céu se abrirem para o maná descer para nossas vidas. Essa é a diferença de andar com Deus. Amém. É a verdadeira liberdade, é essa. Amém. Glória a Deus. Amém. E como nasceu o seu amor por comunicar a palavra e ajudar mulheres a florescerem em sua essência? Olha, começou quando a minha transformação aconteceu. As pessoas foram percebendo que eu sempre tive esse espaço, as pessoas sempre me ouviram, só que minha mensagem antes era, não, mulher solteira dá conta sim, não precisa de homem não, mãe solteira, imagina, você não precisa do pai e tal. Meu discurso era mais ou menos esse, sabe? Nas redes sociais, quando eu falava alguma coisa, era isso que eu falava. Olha, você consegue ser próspera, você pode trabalhar e conseguir suas coisas. E não que não seja assim, pode ser, mas não é só isso. E quando eu pedi a Deus que Ele mudasse a minha vida, chegou num ponto que eu falei, Senhor, eu vi que a transformação mudou, minha cabeça mudou, meu coração já mudou, minhas vestes... Tudo mudou. Agora eu não quero mais viver sozinha. Agora eu quero ter alguém para compartilhar minha vida. Eu não quero mais viver com esse fardo. Eu vejo pessoas numa situação como a minha que conseguiram casar, são felizes. Eu também quero. Amém. Mas eu quero só que seja um homem que seja segundo o teu coração. Não quero mais me envolver com homens que vão me trair, que vão me humilhar, que vão, sabe, me passar para trás. Me usar talvez, né, pelo que eu apresentava, né, pelo que eu podia oferecer. Eu falei, eu não quero mais. Eu tô disposta a esperar pela pessoa certa. Mas eu sinto que eu tô preparada. E aí eu contei essa história que eu escrevi uma carta para Deus. E eu escrevi como se já tivesse acontecido. Era o primeiro dia do ano e era como se eu já tivesse vivido aquele ano. Eu estava escrevendo como se fosse o último dia, agradecendo pelo que tinha acontecido naquele ano. E eu coloquei as características do homem que eu queria, coloquei tudo que eu queria e principalmente o caráter. E depois de 5 meses que eu escrevi essa carta,
Esse rapaz que eu conheci lá na igreja de Itapevi, quando eu era criança, Olha. ele me adicionou na internet, né, no Instagram. Aham. E ali a gente, no mesma semana, minha família tinha compartilhado uma foto dele com meu irmão no grupo. Uma super coincidência. Aham. Aí eu peguei aquela foto e mostrei pra ele, mandei, olha. Uhum. Ele, me manda essa foto pelo WhatsApp e mandou o número dele. Uhum. Eu falei, até parece, né, que eu vou mandar. Ele tá se achando, né? Até parece que eu vou mandar. Eu não mandei, ele insistiu depois de 5 dias. Olha, me manda a foto. Aí eu mandei, lá a gente começou a conversar, chamei ele pra ir, ele e a família dele, que eu tinha uma boa lembrança deles, da igreja. E provavelmente a família dele também nos ajudou, doando alguma coisa, porque eles eram muito de servir a comunidade. Aí eu chamei eles pra ir no aniversário da minha filha. Quando ele desceu as escadas da casa da minha mãe, Uhum. falei, uau, nossa, como ele cresceu, virou um homem. Porque eu lembrava dele criança, Aham. né? E a minha imagem dele era criança. E quando eu vi ele descendo, eu falei, uau. E ele fala também, quando ele me viu, ele falou, uau, né? E ali não tinha uma intenção de paquera, nada. Ele tinha saído recente de um divórcio. Então ele estava ali também se adaptando à nova vida. Só que depois que a gente saiu a primeira vez para conversar, ele fala que ele teve a certeza de que eu seria a mulher da vida dele, né? E eu não tinha ainda essa certeza, que eu ainda estava muito arisca com a questão de homens. Tava amadurecendo. Tava, ainda, né? tava. Só que ele foi muito firme, ele fez tudo pra me conquistar, coisas que homens que já tinham passado na minha vida nunca fizeram. De me honrar, de me apresentar aos amigos, ao pessoal do trabalho. Sabe, os outros me escondiam. E ele me apresentava. Então ele foi me conquistando, se interessando pela minha vida de forma verdadeira. Não pra só me ter, sabe? Mas ele estava preocupado comigo. E aquilo eu fui olhando para ele com outros olhos e ali Deus testificou no nosso coração que seria. Coisa linda. Quando eu casei, as pessoas queriam saber como que foi, né? E aí uma amiga, uma grande amiga minha, hoje ela é minha amiga, a gente se conhecia na igreja. Ela falou assim, vou fazer um evento para mulheres que vai se chamar Chá das Realezas. E eu queria que você viesse participar falando do seu testemunho, falando da sua vida. Eu falei, mas o que eu vou falar? Ela falou, fala essas coisas. Ela também era o primeiro dela, o evento. Ninguém sabia o que ia ser, sabe? Como ia ser. Ela pediu pra eu falar. E eu falei. Falei do meu testemunho ali de uma forma meio tímida, sem saber se aquilo estava legal, do jeito que eu estava contando. E as mulheres foram muito impactadas. E dali outras pessoas me convidaram para falar em outros lugares, para falar na internet, em podcast. E ali eu percebi que eu carregava uma mensagem de transformação. E eu entendi que Deus me chamou para isso, para eu falar. E aí foi assim que começou. Que bem. Foi dessa forma que começou a falar de Jesus. E qual foi o momento assim que marcou o início da sua caminhada com Cristo de uma forma assim mais profunda? Porque eu vejo assim que foram processos, né? E o Senhor foi te introduzindo ali dentro do propósito dele. Como que foi assim, o momento assim que marcou mais esse início assim? Foi nessa fase da crise existencial, próxima aos 40 anos, que eu não sabia quem eu era, para onde eu era, o que eu ia fazer. E quando eu falei, não, isso eu não quero mais, viver desse jeito eu não quero. E aí quando eu falei, Senhor, faz o que for da tua vontade na minha vida, só me mostra o que eu tenho que fazer. Amém. E aí foi quando ele foi me mostrando, esse tipo de roupa que você usa, como você se apresenta nas redes sociais, como que você vai querer atrair um homem de Deus se você se mostra desse jeito? Uau, isso. Eu nunca fui uma mulher vulgar, mas assim, queria mostrar que eu tava no shape, então eu mostrava uma foto de biquíni, treinando, mostrando as viagens, sempre com roupa sensual, um pouco mais sensual, sabe? E o Senhor me mostrou que desse jeito, como que eu ia atrair um homem de valor que quisesse algo sério comigo e não mais me usar só o meu corpo? Poxa, até aqui você fez desse jeito. Se você quer uma mudança de vida, tem que fazer de outro jeito. E aí eu fui entendendo. Olha, essa amizade te leva para lugares que não agradam, que não é pra você estar. Não é pra você estar embalada,
começa a buscar lugares certos. E aí eu fui atrás de conferências de mulheres. Eu queria saber, eu ia pra igreja de segunda a domingo, de domingo a domingo praticamente. Todo dia que tinha culto eu tava lá na igreja. Porque eu queria saber de Deus, eu queria saber. E foi assim que marcou essa jornada. Eu tinha uns 38 anos, agora eu tô com 43. Sim. E qual a raiz mais importante que uma mulher precisa para cultivar e permanecer firme aí em tempos difíceis? É saber que quando a gente anda com Deus, os tempos vêm difíceis, os desafios, eles vêm. Mas quando a gente está firme na rocha, que é Jesus, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda a passar pela tempestade, pelo deserto. E o mundo tenta todo dia, por mais que eu esteja andando no caminho do Senhor, todo dia Ele faz a gente querer duvidar da capacidade de Deus de nos ajudar e nos fortalecer em tempos difíceis. Nossa vida tem vários desafios, né? A gente olha, eu olho pra você, eu não consigo imaginar quais são, mas você sabe os desafios que você enfrenta. Eu também tenho. E todo dia ele mexe na minha mente. Sabe uma coisa onde ele ataca a minha mente? Quando eu vou falar. Toda vez que eu vou falar no evento presencial, que pra mim é muito desafio, ligar uma câmera, eu vou falar porque eu fui condicionada a isso. Meu trabalho me fez ter naturalidade. Técnica. A técnica, tudo. Mas pra falar com mulheres, com palestra, num evento grande, toda hora quando acaba... Pra que você falou isso? Nossa, que vergonha! Olha a vergonha que você passou de ter que falar isso. O inimigo fala assim, né? Olha, a família do seu marido deve estar muito envergonhada de você. Olha, imagina o filho deles com a mulher com um passado como o seu. E ele vem, sabe, pra querer me minar. E eu entendi que era um ataque do inimigo, que não era coisa da minha cabeça. Foi um dia que, nesse ano, eu perdi gêmeos, né? Eu tive uma perca eu perdi bebezinhos, eu queria muito gerar. E com 43 anos, eu sabia que era muito difícil. E eu fiz um propósito com Deus, e eu entrei e eu fiquei grávida. Só que eu perdi meus bebês, e eu fui falar isso num evento. Que minha sogra também tava, que era meu aniversário, eu tava dando a notícia que eu tinha perdido. Minha sogra tava e eu contei meu testemunho. Eu saí de lá, no dia seguinte, foi um dos piores dias, assim, na minha vida, que o inimigo me atacou de uma forma, na minha mente. Pra que você tá falando isso? Olha a vergonha que você passou, você reuniu todo aquele pessoal pra você falar isso? E aí eu falei, Senhor, eu não quero mais viver assim, né? com esse ataque. Tipo, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Porque se for, me dá uma segurança do que eu tô fazendo a coisa certa. Sim. E aí, Clarice, eu entrei num jejum. Porque eu entrei numa crise também. Eu falei, é isso que Deus quer que eu faça? Falar com mulheres, ir pras redes sociais, ir em palestra, falar do que Ele fez na minha vida, do que Ele pode fazer. É isso. E eu entrei num propósito de jejum pra Deus me dar clareza e, tipo, uma paz. Amém. E aí, olha como as coisas são. Durante o período do jejum, eu tava, né, o meu propósito era esse, eram 21 dias, né? Pra Deus me dar um direcionamento, se era isso, uma confirmação, se era isso que eu tinha que fazer. De repente, eu recebo uma mensagem no Instagram. Oi, eu sou a representante do governo de Israel e eu tenho um convite para te fazer em nome do governo. Você pode me passar seu telefone? Aí eu peguei e mostrei pro meu marido. A gente tava preparando a casa para uma célula que a gente tem de terça-feira. E aí eu falei, olha, amor, que eu recebi. Aí ele falou assim, ai, será? Eu falei, também, não sei, de repente é grupo terrorista aí querendo me atacar. Aí eu dei meu telefone, falei, dá o seu telefone, pede pra ela te ligar e fica no meu lado, enquanto fala com ela. Aí ela falou, olha, sou representante do governo de Israel, o governo de Israel te convidou pra você estar com mulheres cristãs, pra conhecer a realidade do povo de Israel e orar pelo povo de Israel. E essa é uma caravana, né? Uma delegação. Vai agora em agosto para Israel.
E ali eu entendi que foi o cuidado de Deus, tipo assim, é isso, você tá indo no caminho certo. Então, quando a gente pede uma confirmação do Senhor, uma clareza, um direcionamento, por mais que você ache que seja bobo, que seja fútil, que para outras pessoas isso não significa nada, Ele se preocupa. Ele sabia o quanto eu estava sofrendo com esses ataques na minha mente. Toda vez que eu ia falar em público sobre o amor dele. E eu pedi um direcionamento e ele ali me mostrou. Ele me colocou com mulheres tão grandes. Mulheres tão grandes no mundo espiritual que estão numa caminhada tão longa de mostrar assim, ó... Eu te vejo desse jeito. Isso. Eu te vejo tão grande quanto essas mulheres. Você tá certa, você tá me agradando da forma que você tá fazendo, do jeito que você tá fazendo. E eu entendo que a gente pode melhorar todos os dias. Verdade. Todos os dias, então, eu estudo, eu quero saber mais da Bíblia. Eu tô fazendo teologia, tô no meu último ano. Amém. Eu quero, todo lugar que eu posso, eu tô me alimentando da palavra, do conhecimento, porque isso edifica a nossa vida. E ele também nos prepara para situações como essa, né? E fomos para Israel, e foi uma bênção. Olha, foi uma experiência incrível. Lá a gente teve atos proféticos de orar, por exemplo, pela vida dos sequestrados. E olha, o Senhor usou uma das irmãs que estavam lá, a pastora Sara Ben, para profetizar na vida da família que eles voltariam e que voltariam vivo e que eles iam abraçar. Dali a 2 meses, não é que o Hamas liberou os sequestrados? Foi. Movendo, sabe? E ali tá com... Sabe, nos lugares onde Jesus passou, e foi tudo tão profundo, né? Então, o Senhor, Ele fala com a gente, pede, assim como Ele fez a transformação quando eu pedi, me ajuda, me mostra o que eu tenho que fazer. Dessa vez agora, Senhor, é isso mesmo, eu tenho que falar com mulheres, é isso, me mostra. E Ele me mostrou. Então, Ele vai dando, Ele se preocupa com cada detalhe dos nossos sonhos, dos nossos projetos, Ele se preocupa. É verdade. E um versículo que define essa missão aí, que você tem aí no seu coração? Eu não vou lembrar agora a referência, né, qual é o versículo exato, mas é assim, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura e nem profundidade e nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele me resgatou. Ele me trouxe das trevas para a luz. Amém. Eu estava na escuridão. É verdade. E hoje eu sei que nada pode me separar do amor dele, nada. Hoje eu sei o lugar que eu nunca mais quero voltar. Que eu nunca mais quero pisar naquele lugar de escuridão, de dor, por minhas próprias escolhas. Eu escolho a boa parte, eu quero estar nos pés de Jesus. Amém. E me fala, como foi o processo de transição da carreira jornalística para o ministério aí com mulheres? Quando eu me casei, a gente estava prestes a casar. Faltava poucos meses. Eu tinha um alto cargo, eu ganhava muito bem. E com esse salário que eu tinha, que era muito bom, eu comprei meus bens, eu tinha minha vida, eu vivia sem privações, eu e minha filha. E quando a gente decidiu casar, que o Edgar me pediu em casamento, ele falou assim... Onde você quer casar? Eu falei, eu sonhava em um lugar assim, externo. E aí, verde, né? Verde, com a natureza. E sabe assim, minha mente foi assim, uma chácara, um sítio, sabe? Um lugar bonito, assim, simples. Só que é claro que a gente sempre quer o melhor. Mas eu achava que eu ia conseguir casar num lugar simples, né? E ali ele pegou e falou assim, não, vamos ali num tal lugar. Aí eu falei, ele tá viajando. Esse lugar é tão caro, eu já fui em tantos casamentos, ele tá viajando. Aí a gente foi pra reunião lá, com esse lugar. E aí, a gente viu que não era tão surreal assim. E aí, eu tinha falado pra ele antes, não fecha nada, porque é caro e tal, não sei o quê. Quando a gente chegou lá e que eu vi que não era tão caro, eu falei, vamos, dá, meu salário com o teu, a gente se organiza aqui, dá certo. Só que a gente tinha 5 meses pro casamento. Aí...
Eu pedindo a Deus também, tava no jejum, porque eu também não queria mais ficar no trabalho onde eu tava. Já tinha feito tudo que eu tinha que fazer. Por algumas situações, não se encaixava mais no propósito, na forma de fazer as coisas. Não fazia mais sentido pra mim. E ali eu comecei o jejum. E o que aconteceu 3 meses antes de me casar, que eu tava contando com o meu dinheiro, com tudo, pra fazer o casamento. Fui mandada embora. No último dia do jejum. Deus. Olha como o jejum é poderoso. É por isso que eu falo tanto do jejum. Eu tava também no jejum de Daniel, de 21 dias. No último dia do jejum que eu entrei com esse propósito, eu recebo a notícia que eu tinha sido mandada embora. E aí eu comecei a chorar e o Edgar falou assim, mas por que você tá chorando? Você não jejuou por causa disso? Eu falei, é verdade, né? É verdade. E aí eu falei, mas amor, e agora? E agora? O casamento, ainda tem muita coisa pra pagar. Como que a gente vai fazer? Aí ele falou, vai dar um jeito, não se preocupa, alguma coisa vai acontecer. Ganhei a rescisão lá das coisas, né, que você recebe quando sai do trabalho. Que ajudaram, mas ainda não era o suficiente, né? Tinha vestido de noiva, tinha não sei o quê. E eu queria fazer um casamento bonito. Já que eu demorei tanto tempo pra casar, que fosse um casamento lindo. E aí, de uma forma sobrenatural, Deus foi abrindo caminhos, foi liberando. Meu marido é advogado. E ele falou, Meire, esse processo tá arquivado há não sei quantos anos. Olha o valor. Era tipo o valor que precisava para pagar as coisas. Então, assim, eu entendi que Deus ama casamentos. E que Ele gosta. Ele patrocina quando um casal tá ali disposto. Ele sabe que o propósito é o certo. Então eu falo, não tenha medo. Quando você se propõe a casar debaixo da bênção do Senhor, Ele patrocina o teu casamento. E eu escuto muitos testemunhos de transformação. E aí, ali eu falei, amor, eu me sinto tão insegura de voltar para o jornalismo. Eu não vejo mais sentido. As notícias, infelizmente, são manipuladas. A gente sabe que tem lado, as redações tem a questão lado direita, esquerda. A gente sabe que muitas servem a do determinado desses lados. E pra mim não fazia mais sentido. E aí quando eu comecei a falar com mulheres, veio muito claro isso, que eu tinha que trabalhar com isso. Ainda pra mim é um desafio, porque, sabe, é algo que eu faria de graça. Entendeu? É algo que conversar, ter meu tempo, falar, eu faria de graça. Então ainda eu não sei como cobrar, eu ainda tenho essa dificuldade. Hoje eu vivo da divulgação das marcas que me procuram. Essa é a minha fonte de renda hoje principal. Então eu divulgo roupas, produtos, serviços, as marcas me pagam para isso, né? E eu só divulgo aquilo que de fato faz sentido para mim, o que eu uso, o que eu gosto, o que tem propósito. E a questão da mentoria, do meu ministério, às vezes eu cobro alguma coisa que é para pagar o custo dos profissionais que estão me ajudando. Porque eu, de fato, acabo não tendo um lucro, porque eu não me sinto à vontade ainda. Talvez Deus me leve para esse lugar, mas ainda não me levou. De eu ter tranquilidade, de chegar, minha mentoria é tanto, para eu ter lucro. Ainda não tô nesse lugar. Eu tenho prazer de fazer com o meu tempo, é minha oferta, é minha dedicação a Deus. E o que eu cobro é para pagar os custos de profissional que me ajuda com gravação, de colocar no ar. E assim tá sendo. E como que você equilibra aí o chamado ministerial com a vida pessoal, casamento, a rotina? Começou a ser muito, né? E aí tava perdendo um pouquinho do foco, porque meu sonho era casar. E a hora que eu tenho o casamento, eu tenho um monte de coisa para fazer. Aí a gente criou ali uma rotina que a gente não fique tão cansado com as coisas do ministério, né? E que a gente viva feliz como família, né? Então hoje tá mais equilibrado, mas com uns 4, 5 meses, assim, passados que a gente se via na internet, nas lives. E qual conselho, Meire, você daria para mulheres que estão secas espiritualmente?
Não tem outro caminho, Clarice, não tem, a não ser você ir para os pés de Jesus. Ele é a fonte de água viva, assim como ele encontrou a mulher samaritana, Amém. que bebeu da fonte, nunca mais ela teve sede. Ele está disponível para nos encontrar. Jesus, ele fez um percurso diferente para poder entrar lá em Samaria e encontrar aquela mulher. Ele mexeu na ferida dela, não só para expor ela, não é para humilhar. Ele falou ali, cadê teu marido? Porque ele sabia que era aquilo que era a dor dela. A mulher de Samaria já tinha 5 maridos, ali provavelmente ela estava num amante, provavelmente é o que dá para entender na palavra. E ali quando ela entendeu que Jesus era a fonte onde ia curar aquela dor dela, né? E ela nunca mais teve sede, ali ela foi propagar o evangelho. Verdade. Ela foi a primeira evangelista, provavelmente, a primeira influencer de falar de Jesus. Então, assim, não tem outro lugar. Se você não tem nem forças mais para fazer isso, como a mulher de Samaria, que ela não queria ir de manhã para não encontrar as mulheres e ser criticada, ser rejeitada. Ela ia no pior horário, que era o meio-dia, porque ali ela tinha certeza que ninguém ia encontrar ela na fonte. Talvez você esteja como ela, sabe? Talvez você esteja como uma mulher samaritana, que ia buscar água no pior horário, no horário mais quente, porque ela não queria encontrar pessoas que pudessem rejeitá-la, criticá-la. Mas Jesus, ele vê o nosso desespero, ele vê a nossa sede. E assim como ele fez, que ele mudou, ele ia de Judá para Galileia, e ele foi para Samaria, que era um lugar que não tinha nada a ver com o percurso que ele tinha que fazer. Mas ele foi para lá porque ele sabia que existia uma vida que precisava ser resgatada. E ele faz com quem precisa. Talvez a sua oração hoje seja essa. Senhor, eu não tenho mais forças, assim como eu fiz. Eu não tenho mais força, eu não sei nem como fazer isso. Mas me ajuda a viver uma transformação. Esse lugar de dor, de sede, de deserto, eu não quero mais estar. Eu sei que o Senhor tem água, uma fonte de água pura, cristalina, e que quem bebe nunca mais tem sede. Me dá essa água, Senhor. Ele faz. Amém. Ele faz. E aí lembro de Romanos 8:28, que fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo seu propósito. É isso. Esse processo que te trouxe até aqui, onde você está, e tantas pessoas, não é? Que resistiram ao processo e hoje estão desfrutando do melhor de Deus, não é? Porque tem muitos também que não conseguiram ir adiante. Não. Então, como é importante você permanecer. Permanecer e saber que existe um lugar de libertação. Verdade. Não se limite a diagnósticos médicos. Você é bipolar, você tem depressão, você tem crise de ansiedade. Não se limite a esse lugar de que você não pode buscar uma libertação, porque ele tem a cura e a libertação para todos aqueles que querem. Amém. É só uma fase, uma estação. E essa fase, essa estação, ela passa. Ela passa. Não é? E fala pra gente, Meire, como surgiu o movimento Decididas e a transformação de vidas aí através da mentoria, os testemunhos que você já recebeu, não é? Porque é como você mesmo disse, muitas vezes vem o inimigo para tentar parar, lançando setas, não é? Mas aí logo o Senhor vem com o resultado para o qual você foi enviada, não é? Que aí é o quê? Testemunhos, transformação, continua, não é isso? E é a coisa mais linda ver a transformação, sabe, que as pessoas passam. Eu recebo muito testemunho e o movimento Decididas, ele começou
Por um acaso, eu abri uma caixinha de perguntas e as mulheres, assim, a maioria falava assim, ora pelo meu marido, pra eu casar, ou ora pra meu relacionamento ficar bom. Aí eu falei, tá bom, eu oro, mas vamos orar juntas? Amém. Aí começamos a orar de madrugada, em lives da madrugada. E aí eu levava convidadas que podiam falar de libertação, de cura. E aquilo foi crescendo. Foi crescendo, até que chegou, falei assim, não, elas querem um curso, querem uma mentoria. E aí eu fui organizando, né? Algumas agências me procuraram e falaram, vamos organizar. Porque eu não sabia como fazer isso, né? Organizado, de entregar um produto. E aí a gente faz hoje, tem o Antes de Dizer Sim, que é na minha plataforma, lá no meu Instagram, dá pra acessar. E agora, Tempo de Florescer, Amém. que é para mulheres que querem passar por essa transformação e às vezes não sabem como começar, assim como eu, né, não sabia. E eu direciono, oriento, a gente tem encontros online, vai ter encontro presencial agora dia 23 tem, mas eu quero fazer outros, de repente mensalmente, para poder agregar e trazer. A melhor coisa do mundo é ver essas mulheres transformadas, sabe? Vibrando ali na essência feminina, sendo cuidada por Deus e posteriormente sendo cuidada pelo marido, por um homem que queira cuidar delas. É a coisa mais linda de ver. Ai, que lindo. E que princípios você acredita que toda mulher precisa aplicar para ser próspera espiritualmente e também emocionalmente? Como? O princípio da honra, né? De honrar a Deus em primeiro lugar. Amém. Honrar nossas origens, a quem nos deu a vida, que são nossos pais. Amar uns aos outros, né? Como Ele nos amou, que às vezes é muito difícil. É suportar. Suportar, né? Perdoar quem nos magoa, quem nos fere. O princípio da generosidade, de você ser uma pessoa que gosta de servir, que é generosa com seu serviço. Às vezes você não pode dar um valor financeiro, mas você é disponível para ajudar, para levar uma oração, uma palavra de vida. Eu acredito que esse é o principal princípio que uma mulher próspera vive, que é o princípio da honra. Amém. De que forma a mulher pode encontrar sua essência, mesmo após feridas, frustrações? Tentando se reorganizar. Quando a gente passa por um trauma muito grande, a nossa cabeça faz assim, ó. Ela se desmonta inteira. E fisiologicamente isso é real. Sim. Então a química do nosso corpo muda quando você passa por uma traição, um luto, uma demissão de um trabalho, uma briga com o marido, uma infidelidade. A química do corpo faz uma bagunça. Os hormônios entram em desequilíbrio. Então, o primeiro lugar é você reconhecer que você precisa de ajuda. Buscar uma ajuda de um médico, de alguém que possa ali equilibrar sua química. E muita gente tem preconceito de tomar remédio. Sim. Mas às vezes é necessário por um tempo para essa química voltar para o lugar. E você buscar na fonte certa, que é buscar em Deus, buscar em Jesus. Sim. Onde? Na igreja também. Mas você pode fazer isso em casa, ouvindo um podcast como o seu, por exemplo, que traz tantas convidadas que tem uma mensagem maravilhosa. É verdade. Ouvindo a palavra de Deus, lendo, orando a Deus. É assim que você se reequilibra depois de um trauma, de um estresse muito grande. E às vezes para umas vai demorar mais. Quando elas entenderam que tem pesos que a gente não precisa carregar, que é o peso da falta de perdão, da mágoa, da amargura. Algumas, quando entendem que isso não pertence a elas, chegam se libertam e chegam mais rápido no propósito. E aí outras não entendem tão rápido e às vezes demoram mais para chegar, para alcançar. Então, entender que existe um caminho. E o caminho que Deus nos chama para viver é o caminho do perdão, da transformação, da saída de mesas que não nos cabem mais, de conversas que não edificam, amizades que não levam a nada, pensamentos. A Bíblia fala, se transforme com a renovação da sua mente todos os dias. Então, no lugar que a gente está, a gente sempre pode ser transformada, sempre pode aprender mais, sempre pode sair de um lugar que não cabe mais. É verdade. Quando as nossas raízes estão em Deus, não importa o vento, né? Nós permanecemos firmes. E agora uma dinâmica leve. Escreve, Meire, em 3 palavras,
O que é ser uma mulher decidida? Uma mulher decidida é quando ela olha para o passado e fala, chega. Olha para o presente dela e fala assim, chega, eu decido mudar. Não quero mais ficar nesse lugar. Amém. Eu sei que tem algo novo para mim, eu sei que tem mais, eu sei que tem algo bom. Aqui até agora, chega, não quero mais. Amém. Ela decidiu viver uma transformação. Amém. Não aceitar, não é? Não Viver aceitar ali. aquela realidade. Amém. Por que que algumas pessoas vivem uma vida feliz e próspera e outras não? E eu ficava observando isso. Tá bom, eu cheguei à prosperidade financeira, mas por que que eu não sou feliz no casamento? Aí eu lembrei que eu recebi muitas palavras de maldição, de que eu não seria feliz no casamento, que se eu não fosse feliz com aquela pessoa que estava jogando aquela maldição pra mim, eu não ia ser mais feliz com ninguém. E às vezes a gente tá tão ferida e tá tão distante de Deus que essas palavras entram no nosso coração, no nosso subconsciente, e o inimigo faz o estrago. É verdade. O mundo espiritual é muito real. É verdade. E o inimigo, ele entra com demônios e faz você ficar travada mesmo. Verdade. Então, quando você entende que existe esse mundo espiritual e que você pode se libertar desses pesos que jogaram de maldição hereditária. Ah, minha avó já era assim, minha mãe também passou por tudo isso. É claro que eu ia viver. Não, pode acabar em você. Amém. Por você não vai passar mais para outra geração. Amém. Isso. Quando a gente toma essa consciência, a gente se posiciona e fala, eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver como as pessoas felizes, como a Bíblia fala que eu posso viver. Verdade, aceitação e merecimento. Uhum. E você, com essas setas aí que o inimigo tentou lançar na sua mente, você pensou, assim, em desistir da missão? Sim. Essa parte agora é uma vulnerabilidade que também conecta com quem nos ouve, não é? O inimigo, ele tenta falar, não, olha o que você falou e tal, tenta te envergonhar por conta do passado, como você falou, mas é isso que conecta com quem nos ouve, é um testemunho poderoso, não é? Sim, eu pensei em desistir. Foi Uhum. por isso que eu fiz o jejum. Porque eu recebia o chamado de ir lá e fazer, e ao mesmo tempo minha mente falando, meu Deus do céu, que vergonha que você tá fazendo. Que horrível que seu testemunho. E aí foi no jejum. Foi só com jejum e oração. Não foi só a oração, não. Foi o jejum que fez eu entender, não, continua. Vai, faz. Porque eu pensei sim, eu falei, não, se for pra fazer, pra eu ficar sendo atacada na minha mente desse jeito, eu não quero mais, não. Amém. Mas o Senhor me deu a resposta. Amém, amém. Logo em seguida, É, virou o jogo. foi. Nosso Deus é assim, né? É. Como o Espírito Santo, ele te direciona nas suas decisões diárias? Quando eu sinto paz. Amém. A paz é um indício de que Deus tá naquilo. Verdade. Eu acho. Então, é o que eu falo sempre pro meu marido. Trouxe paz, amor? Então é de Deus. Não trouxe paz a questionamento. E tem situações assim. Tribulação. E olha, geralmente quando tem um questionamento, é o Espírito Santo também te falando, não, eu não tô aí. Outro dia ele fechou um negócio com uma pessoa. Eu falei, mas por quê? Por quê, amor? Eu não senti paz. Você viu tal coisa? Olha a situação. Ele, não, mas falaram que é bom e tal. Eu falei, amor, eu não senti paz. Aí depois o Espírito Santo testificou no coração dele também. Olha, você estava certa. Não era mesmo para eu fazer. Amém. Amém. É. Por isso que o casal em equilíbrio, não é? A concordância é muito importante. É. E muitas vezes o Senhor também fala no silêncio. Quando acontece isso, como você lida com esse tempo de silêncio, essa espera da resposta? Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho tranquilidade de saber que Deus trabalha enquanto a gente descansa. Então, mesmo quando a gente acha que não tá acontecendo nada, que Ele não tá fazendo, hoje eu consigo entender que Ele tá trabalhando por mim, sabe? Eu tenho paz. Mas antigamente não era. Eu ia lá e ia tentar fazer do meu jeito. Mas o Senhor, Ele fala com a gente enquanto a gente dorme, por exemplo. Amém. Ontem eu tive um pesadelo.
Uhum. E nesse pesadelo eu tinha ido pra minha antiga casa, onde eu tinha, essa pessoa já tinha ido lá, uma pessoa que já tinha me maltratado, me traído e tudo. E eu lembro que eu tinha comprado um jogo de pratos que era pra servir lá quando ele fosse. E eu tinha esse jogo de pratos ainda em casa. E eu tinha tido esse pesadelo que eu fui pra onde eu morava. E eu abria os armários e eu via que aquele jogo de prato estava lá, naquele lugar. E a minha certeza quando eu acordei, foi um sonho tão chato, foi ruim, foi angustiante, assim. E quando eu acordei, o que veio na minha cabeça é o jogo de prato que tá aí. E às vezes a gente traz para nossas vidas algumas travas de presentes, de objetos. E eu falo muito isso para as mulheres. Sim. Ah, minha vida tá travada. Minha irmã, faça uma limpa no seu armário. Tira a lingerie que você usou para atos promíscuos, para dormir com tal pessoa que te traiu, sabe? Para ir para motel. Tudo isso te trava. Os brinquedinhos, que a gente já sabe do que eu tô falando. Tira isso do seu armário. Presente de ex, sabe? Presente que veio para compensar uma traição. Vídeos no celular. Contatinho, fotos sensuais. O Senhor me direcionou. Eu já tinha feito uma limpa gigante. Eu dei quase tudo, mas eu não lembrava desse jogo de prato que tinha sido para essa ocasião. E aí foi muito assim, foi muito forte o sonho, o pesadelo. Eu acordei muito angustiada. E ali eu peguei o jogo de pratos, fiz uma oração e dei pra minha funcionária. Entendeu? Eu falei, tá quebrado toda a maldição, em nome de Jesus, na minha casa não cabe mais, mas vai servir outra pessoa sem nada de ruim. E eu fiz essa... Mas tem presentes que você não vai poder dar. Também. Tem presentes que você não dá. Você tem que destruir, sem dó. Isso. Ah, roupa. Uma moça me escreveu essa semana. Meire, eu tava andando muito sensual. O Senhor me direcionou a usar roupas mais compostas e tal. Modestas. O que eu faço com minhas roupas? Eu falei, irmã, se não te serve, não serve mais pra ninguém. Isso. O Senhor não vai ficar chateado. Mulher nenhuma vai parar de se vestir porque você não doou essa roupa. Fique em paz. Sabe, separa e joga. O que for que der pra alguém aproveitar ali, que ainda é bom, você vende no bazar, pega o dinheiro, ajuda alguém, compra roupa nova pra você. Mas tem presente que você vai ter que jogar fora, sem dó e nem piedade. É verdade. E se você pudesse olhar nos olhos de uma mulher agora, que se sente perdida, desesperada, pensando em se matar, pensando em se suicidar, né? O que você diria para essa mulher nesse momento? Minha irmã, eu entendo a sua dor. Eu entendo esse lado negro, esse lado escuro que você está vivendo. Esse lugar sem luz, esse lugar onde às vezes até tem um mau cheiro, sabe? O Senhor, Ele te encontra nesse lugar de escuridão, nesse lugar de dor. E Ele quer te resgatar. Peça a Ele com um pouquinho de força que ainda resta em você. Talvez seja essa a sua situação. Você não tá vendo mais força, você não quer nem viver mais. Mas Ele tá te ouvindo. Fala assim, ó, Jesus, me ajuda. Ouve a minha voz. O que minha boca não consegue mais falar. Escuta a voz do meu coração, Senhor. O Senhor sonda e conhece o que tá aqui no meu mais profundo íntimo. Eu não suporto mais viver assim. Me ajuda, pelas minhas forças eu nem sei o que fazer. Eu nem sei quem eu sou mais. Quanto mais ter alguma ideia de como sair daqui. Mas me disseram que o Senhor pode me ajudar. Então faz isso em mim também, Senhor. Faz isso em mim também, eu tô disponível. Eu tô disponível para fazer o que for. Mudar de lugar, mudar de pensamento. E muitas mulheres estão, por exemplo, na vida financeira muito prejudicada, né? Verdade. Com travas na vida financeira. E, poxa, eu queria poder pagar um curso, ir numa viagem para encontrar tal pessoa para entender mais. Mas, às vezes, o Senhor, até nisso, ele arruma bagunça. É verdade. Então, faça o que está dentro do seu alcance. Amém. Muitas mulheres estão na vida desestruturadas. A casa tá uma bagunça.
Verdade. O armário tá cheio de coisa velha. É verdade. Roupa que você nem usa mais, que passou até do seu manequim, porque você engordou, emagreceu, e você tá lá mantendo porque, não posso jogar fora, né? Olha, esse aqui eu ganhei de um fulano, de um ex-namorado. Onde que eu vou comprar um vestido tão lindo de novo? Uhum. E aí a sua mente está tão limitada nesse lugar que você não enxerga que Deus tem algo maior para sua vida. A palavra de Deus fala: nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. É verdade. O segredo está em você amar a Deus. E Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Ele faz o impossível se tornar inevitável na sua vida. Quando você confia que Ele pode e faz a sua parte também. Começa organizando a tua casa, tirando aquilo que é velho, aquilo que não cabe mais. Sabe, faz uma doação, tem coisa que você vai ter que jogar, queimar, cartas, fotos, álbum de casamento que foi divórcio. Uhum. O que eu faço com o meu álbum de casamento? Irmã, aquilo é velho, já passou. Uhum. Joga, queima. Pede o direcionamento do Senhor para você não fazer só porque eu tô falando. Mas ali você tá abrindo espaço para coisas novas acontecerem. Tá tirando ali, ó. Como que um copo vai entrar aqui, outro copo, se já tem um copo aqui? Uhum. A partir do momento que eu tiro esse copo velho e coloco, eu abro espaço para um novo copo entrar. É verdade. É assim que acontece na nossa vida. A gente acha que é bobeira, mas não é. A casa tá uma bagunça, sabe? Roupas que você nem... você tá comprando, sabe? Compulsivamente coisas para tentar ocupar um lugar. Verdade. Que só Jesus pode ocupar no teu coração. Pede ao Senhor esse direcionamento, troca o que você ouve. Uhum. A gente dá muita legalidade com aquilo que a gente ouve, que a gente assiste, noticiários. Você vai se poluindo, se contaminando com notícias tão negativas que você não pode fazer nada para mudar. Desde que eu me entendo por gente, o Brasil passa por problema de segurança pública. Uhum. Desde que eu me entendo por gente, o Brasil tem problema na economia. Se não for a capacidade de Deus de nos fazer com que a gente produza e faça, se a gente for olhar para notícias da política, da economia, da segurança, a gente se trava. Uhum. Então muda o seu ambiente, muda o que você ouve, muda o que você decide absorver de conteúdo na internet, aquela influencer que é desinfluencer, sabe? Que não te leva a nada, que te mostra uma vida que é inalcançável de beleza, de riqueza. Se espelha em quem tem algo bom para você. Se espelha em quem tem um conteúdo que, sabe, que edifica. Muda essas músicas. Eu vejo mulheres ouvindo tantas essas MC, funk. Primeiro que a batida já é uma invocação do mal. E depois, quando você para ouvir a letra, você fala, isso aqui, misericórdia. Uhum. As pessoas normalizaram e às vezes o óbvio precisa ser dito. E é por isso que eu tô abrindo minha boca. Às vezes as pessoas acham que é normal, tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo vendo, tá todo mundo fazendo. Uhum. Você não é todo mundo. Você é uma filha amada de Deus. Você foi escolhida para ser separada desse mundo. Você foi escolhida para viver uma vida com propósito, uma vida limpa. Não se deixe influenciar por coisas desse mundo. O Senhor tem algo novo para você. Peça direção para Ele e se envolva, se alimente de conteúdo que faz você ficar edificada. Amém. Tira essas músicas, esses noticiários, esses influencers, sabe? E se edifica com coisas boas. Amém. Esse é meu conselho. Amém. É tão incrível que eu não combino nada com a convidado, não é? Logo teremos convidados. Vai Espero ter. a direção de Deus. Ai, que bênção. E aí, uma pergunta vai se encaixando na outra. Tanto é que eu tenho que passar, porque já a convidada já respondeu. E é muito incrível isso. Como nós estamos indo para o final do episódio, você pode deixar aí suas redes sociais e também uma mensagem final. Fica à vontade.
Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou no Instagram como Meire, com I no final, Oliveira SP. Lá eu compartilho devocional, mensagens inspiradoras. E lá tem o meu link, onde você pode entrar em contato comigo. E eu quero deixar para você uma palavra de transformação. Assim como o Senhor fez comigo e com tantas passagens na Bíblia, de transformação de vida, de resgate. Se você, de repente, está nesse lugar de dor, de sofrimento, de escuridão, a boa notícia é, existe um Deus que olha para sua dor. Ele se preocupa nos mínimos detalhes. Não perca mais tempo. A sua hora, de repente, já chegou. Ele está te buscando, ele está te chamando para um novo tempo, um tempo de florescer, um tempo onde a dor fica para trás e tudo se faz novo. Existe essa vida te esperando. Confia em Deus, que Ele tudo pode. E eu te espero também nas redes sociais. A gente pode compartilhar conhecimentos, experiências e testemunhos e vai ser uma bênção. Amém. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. Uma bênção. Uma honra toda minha. Eu separei aqui um provérbio, um versículo, não é? Pra gente poder... Estamos indo pro final. Tão bom, passa tão rápido, né? É verdade. E Provérbios 31, 25. Fala assim: reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Amém. Né? Amém. Então, a minha oração é sempre essa, que o Senhor nos ensine a permanecer firmes nele, mesmo quando o solo está árido. Amém. Né? Amém. E as nossas raízes aí vão se fortalecendo, né? E bebendo dessa água viva. Amém. Glória a Deus. Nós vamos sendo nutridas, sustentadas, não é? O deserto é um lugar de passagem e é nele onde a gente finca raízes profundas. É verdade. Para quando vem a tempestade, a gente está tão firme lá nas raízes profundas que aquilo não derruba a nossa árvore, quem nós somos, né? A gente pode se balançar, mas o Senhor, Ele nos sustenta. É verdade, e ali tem um lençol de águas, né? Águas vivas do Senhor. Amém. Que episódio poderoso, maravilhoso. E para você que nos acompanha, lembre-se, quando suas raízes estão em Deus, seu florescer é inevitável. Se esse episódio tocou seu coração, compartilhe com mais pessoas, ampliando o reino de Deus, e siga o Estação Podcast nas redes sociais, Instagram e também no YouTube e Spotify. Até o próximo episódio, querendo Deus. Amém. Louvado seja o Senhor, que sua voz continue sendo alcançada nos 4 cantos do mundo. Amém. Que a mensagem de Jesus através de você chegue aos lugares onde outras mensagens não chegam. Em nome de Jesus, que Ele continue te usando de forma poderosa. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Amém. Amém.